Nosso primeiro painelista do painel Rumos da Economia para os Próximos 20 anos é o professor Paulo Scarano, que é economista, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Economia pela PUC de São Paulo e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experiência com análises de economia política internacional e é professor dos cursos de graduação em Ciências Econômicas e pós-graduação estricto sensu em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, o professor Paulo coordena o curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, convido o professor Paulo a tomar assento aqui no painel. O próximo painelista é editor e tradutor do site do Instituto Ludwig von Mises Brasil, nosso conhecido Leandro Roque. O terceiro integrante para compor o painel é o Fernando Urlich, que é mestre em Economia pela Austríaca, com experiência mundial na indústria de elevadores, nos mercados financeiros e imobiliários brasileiros. Nós conversamos aqui, então, o professor Paulo ele inicia a exposição, em seguida, Fernando e Leandro retomam, eles continuam a exposição após o término do professor Paulo. E, nesse interregno, eu já peço a vocês que enviem para mim as perguntas, porque será um painel bastante dedicado, principalmente, a uma interlocução com o público por meio das por meio das perguntas. Então, vocês já podem enviá-las com as meninas ali, elas deixam comigo desde já, ok? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui na companhia do Leandro e do Fernando. Esse é o meu primeiro encontro com eles aqui. Eu comparo esse tipo de encontro ao encontro de um músico que vê dois grandes instrumentistas aqui e que vai se juntar a eles para tentar tocar jazz. Bom, nessa tentativa pode sair de tudo, de Dixieland até o free jazz. Vamos ver o que acontece, mas jazz é bom de qualquer maneira. Bom, a gente tem aqui um grande desafio, né? Porque o propósito aqui do painel é ambicioso, né? Pensar aí na economia nos próximos 20 anos. E aí, um pouco antes aqui da nossa conversa, o Leandro e o Fernando me chamaram e falaram, bom, mas como é que a gente vai fazer isso? Porque ninguém aqui tem bola de cristal, né? Ninguém consegue acreditar em grandes previsões aí para 20 anos. Né? Um grande economista, certa vez, disse que os economistas fazem esse tipo de previsão não porque eles saibam, mas porque perguntam para eles. Né? Então, aqui a gente tem um grande desafio. Qual foi a estratégia que a gente pensou? A estratégia pensada aqui é imaginar 3 cenários estilizados, do mais otimista ao mais pessimista, né? Pensar nas premissas de cada um desses cenários e tentar extrair dessas premissas as possíveis conclusões em termos de comportamento da economia. É lógico que, quanto mais próximo de um cenário e suas premissas, mais provável vai ser aquele tipo de conclusão. Então, a proposta é essa aqui. O que seria um cenário otimista para a economia ao longo dos próximos 20 anos? Para a gente pensar o que vai condicionar a economia nos próximos 20 anos, a gente deve pensar, e talvez tenha que trabalhar com 2 pressupostos. Primeiro pressuposto é de que possivelmente, ao longo desses próximos 20 anos, a gente consiga manter alguma estabilidade democrática. Então, os consensos que se formarão na sociedade serão consensos que serão manifestados por meio do voto. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que, independentemente da posição de cada um de nós aqui, né, alguns mais próximos do liberalismo inglês, outros mais próximos de um anarcocapitalismo, algumas instituições do Estado elas vão continuar relevantes ao longo desses 20 anos. Eu não sei se a gente consegue imaginar, pode se imaginar como uma grande utopia, mas não sei se como uma realidade concretizável em 20 anos, sei lá, o desaparecimento de um banco central, com poder de emissão de moeda, ou qualquer coisa desse tipo. Então, algumas instituições do Estado ainda vão permanecer relevantes ao longo desse período. Agora, isso posto, o que seriam esses cenários otimista, um cenário que eu vou chamar de voo de galinha, e de um cenário pessimista? O cenário otimista é aquele em que a nossa sociedade aprendeu com seus erros, com os erros do passado recente, aprendeu com a história recente da América Latina,
tem aversão a populismos e começa a, paulatinamente, em sucessivas eleições, escolher de maneira crescente políticos com um viés mais pró-mercado, mais pró-livre iniciativa. Esses novos governos, que vão se formar ao longo desses 20 anos, por sua vez, vão adotar políticas que são eventualmente, um controle, uma manutenção saudável da moeda, que significa eliminar a possibilidade de uma inflação crônica, né? E isso é importante, porque mantém o poder de compra, e isso afeta, sobretudo, as pessoas mais pobres. E, dois, né, você dá permite que o sistema de preços funcione mais adequadamente e permite o cálculo econômico. Né? Um segundo ponto é que se imagina que esses governos, com uma visão mais pró-mercado, adotem consigam efetivar, ao longo do tempo, uma grande reforma fiscal. O que seria essa reforma fiscal? Seria uma reforma que age tanto do lado dos gastos do governo, ou seja, que consegue reduzir de uma maneira significativa, ao longo do tempo, esses gastos do governo, né? Sobretudo os gastos de custeio, que consiga aumentar a produtividade do setor público, né? Isso permite outro conjunto de reformas do ponto de vista tributário que, eventualmente, racionaliza, simplifica e, sobretudo, desonera a sociedade. Na prática, a gente vai ter um efeito importante aqui. Você diminuindo, vamos pensar que a poupança de um determinado país é formada pela parcela da renda não gasta pelas famílias e pelo governo. Se o governo gasta menos e produz mais, a gente consegue aumentar o nível de poupança, que é um elemento importante para você trabalhar as taxas de juros, diminuir as taxas de juros. Então, um ponto básico aqui é uma reforma fiscal, ela seria importante para aumentar, no longo prazo, o nível de poupança daquela economia. Bom, isso posto, vamos pensar em outro conjunto de reformas importantes. Essas reformas, elas seriam reformas de caráter institucional. O que eu enxergo como sendo reformas de caráter institucional importantes? Primeiro, na nossa anacrônica legislação trabalhista, redução da burocracia excessiva que existe no país. É lamentável que, no último relatório do Doing Business, o Brasil tenha aparecido na posição de número 175, quando a gente pensa no grau de dificuldade de se abrir uma empresa no país, no número de procedimentos, né, na quantidade de horas que se leva para isso. Então, reduzir a burocracia é uma coisa importante. Reduzir a regulação, deixar que o mercado atue mais, então, reformas mais para o mercado, para que os direitos de propriedade sejam trocados efetivamente via mercado e não por meio do governo. Esse é um ponto-chave aqui desse conjunto de reformas. Essas reformas, por sua vez, elas aguçariam um estado de alerta dos empresários, né, que passariam a ter mais confiança nesse ambiente favorável e que também seria um ambiente mais favorável à competição, o que significa que a gente também tem incentivos ao investimento. Tá? Diante desse maior investimento, qual o resultado esperado? Tá? O aumento do investimento leva ao aumento da prosperidade. Né? E nada é mais inclusivo do que um crescimento com bases sustentadas. Um crescimento com bases sustentadas é capaz de liberar os indivíduos, liberar as potencialidades para que os indivíduos se desenvolvam plenamente. Então, esse é o cenário mais otimista. O segundo cenário, aquele cenário que eu chamei de voo de galinha, é tudo mais constante, lamentavelmente, o que eu acho que é o mais provável. O cenário voo de galinha vai refletir o seguinte jogo político. E essa é a provocação e a sugestão de conversa que eu faço aqui. Qual jogo político é esse? As forças mais mobilizadas continuam sendo as mesmas do período recente.
Quem são essas forças mais mobilizadas? Estou pensando aqui nos sindicatos mais organizados, estou pensando aqui em termos de funcionalismo público, né, mais articulado, também com maior poder de pressão. Estou pensando aqui em termos daquelas empresas que são beneficiadas com um crédito que, na prática, é subsidiado. Estou pensando, ou por contratos muito obscuros. Estou pensando aqui naqueles, entre aspas, cartórios que são protegidos aí pela legislação da competição. Se esse grupo de atores permanecer como os atores mais mobilizados da sociedade, as reformas que virão ao longo desses 20 anos, elas serão, na verdade, verdadeiros puxadinhos, né? Não serão reformas completas. Isso vai implicar uma série de problemas crônicos para a economia, né? Que problemas são esses? Primeiro, a gente não resolve o problema da confusão regulatória, porque você continua mantendo um monte de privilégios. Aquilo que o professor Marcos Lisboa chamou de república da meia entrada permanece. Que mais? Como você não faz efetivamente uma reforma fiscal, uma reforma fiscal de verdade, os gastos do governo permanecem altos e sob pressão, o que, do ponto de vista da poupança, é uma força negativa, né, que propensamente faz com que os juros mantenham-se elevados. Como você também não resolveu ainda o problema de financiamento do Estado, e continua com o Estado grande, cada vez mais pesado, até por questões demográficas, você tem latentemente um problema de financiamento do Estado, né, que vai se dar, muitas vezes, por meios inflacionários, né? Então, qualquer possibilidade de crescimento é um crescimento limitado, taxas baixas de crescimento. Algum crescimento um pouco mais acelerado vai depender dos humores da economia internacional. E a gente tem sempre posta a possibilidade de crise ali na frente. Então, esse é um segundo cenário que, não havendo mobilização da sociedade civil, né, mantendo as mesmas forças que hoje estão presentes, que constituíram essa grande confusão que a gente tem por aí, a gente deve ter aí pela frente. Só puxadinho. E aí, um terceiro cenário, que eu vou chamar de cenário mais pessimista. Por sorte, não acredito que esse seja o cenário mais provável, mas ele não é impossível. Não é impossível porque a gente vive num país onde a pobreza e a baixa escolaridade é alarmante, o que dá um pouco de combustível para políticos populistas de esquerda. Num cenário como esse, muitas vezes cola um discurso do tipo a desigualdade é a grande causa de todos os males da sociedade, como se a desigualdade não fosse ela, em vez de causa, resultado de uma condução errática de políticas ao longo das décadas, na verdade. E aí a solução mágica vai ser a solução da redistribuição de renda, né? Redistribuição de renda e de riqueza. Bom, como é que esses populistas vão garantir o seu apoio e como é que eles vão tentar implementar essa distribuição de renda e riqueza? Vão garantir seu apoio por meio de alguns mecanismos clássicos. Que mecanismos são esses? Assistencialismo. O assistencialismo vai criar uma dependência de um Estado provedor. Vai fortalecer, fortalecer é um termo ruim, talvez, vai inchar ainda mais a máquina do Estado, né, para garantir o apoio de uns tantos companheiros. E, não menos importante, vai comprar apoio por meio de compadrio. Só que os custos desse tipo de política são custos necessariamente crescentes. Necessariamente crescentes. E aí você vai bater no problema seríssimo de financiamento. Como é que vai se dar o financiamento dessa coisa toda?
Né? Financiamento vai ser ou por meio de mais tributos, e, evidentemente, mais tributos desincentivam o setor produtivo. Vão ser também por meio de aumento do endividamento público, mas isso tem algumas restrições, algumas limitações, porque esse financiamento por meio de dívida vai ser cada vez a prazos mais curtos e a taxas cada vez mais elevadas. E você vai ter também o financiamento via emissão, que gera inflação. Tá? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter um setor produtivo que investe cada vez menos, por causa do sistema de incentivos perversos que se criou, investindo-se cada vez menos, tá? E com preços crescentes, vai surgir o vilão da vez. Quem vai ser o vilão da vez? O empresário ganancioso. E aí a gente vai ver aquela velha caça às bruxas, em que você vai tentar controlar preços, tributar ainda mais os lucros, vai tentar colocar exemplarmente alguns empresários em cana. No final das contas, evidentemente, isso não vai gerar nenhum tipo de efeito benéfico em termos de investimento. Provavelmente você vai ter uma fuga de capitais, um aumento do desemprego, pressões sociais fortes que vão ser reprimidas, e a repressão é sempre no sentido do que a gente tem visto aqui na América Latina, em termos de supressão de liberdades. Supressão de liberdade de expressão, supressão de liberdades políticas, vejam o que vem acontecendo na Venezuela, e supressão de liberdade econômica, no limite até de liberdade religiosa, como se viu em alguns países. Diante desse quadro, estou pintando um quadro terrível, né? Temos fuga de cérebros, desperdício absurdo de recursos, um declínio econômico importante. Então, acho que a grande questão, talvez para começar essa nossa conversa, é como evitar o cenário mais pessimista e como garantir que caminhemos para o cenário mais otimista. Eu tenho um palpite, vou jogar aqui o palpite e depois aqui passar para os meus colegas aí para ver como é que rola o debate aqui. O meu palpite começa aqui. Né? Começa aqui porque essa é uma mobilização que talvez há 10 anos a gente não visse desse tamanho, ou há 15 anos a gente não visse desse tamanho. Para ilustrar o que eu quero dizer aqui, eu vou contar uma história. O protagonista da história certamente vai se reconhecer, era um professor da casa, sempre defensor da escola austríaca, e nós tínhamos uma professora aqui com um recorte mais neoclássico. Esse nosso professor comentou que nunca tinha ido numa sauna. Aliás, a única vez que tinha ido numa sauna tinha sido num hotel que estava absolutamente vazio, né? E naquela época essa nossa professora, gozadora como era, falou: já sei, era numa conferência de escola austríaca. Ela não está aqui presente hoje, com certeza, né? Então eu digo que a gente começa a mexer, mudar as coisas, mexendo no plano das mentalidades, né? Mexendo no plano das mentalidades, que é o que está acontecendo aqui. E para mexer no plano das mentalidades, a gente começa pelo convencimento, que é um trabalho brilhante que o IMB, o Instituto Mises, vem fazendo no Brasil há mais de 10 anos, disseminando ideias, convencendo as pessoas, tentando ligar os fins com os meios necessários para atingir tais fins, né? Ou seja, se o bem-estar econômico é um fim, os meios necessários para atingir tais fins talvez só possam ser revelados pelo processo de mercado, como nos ensinou Hayek. Se isso é verdade, também estudos com critérios acadêmicos, tentando mostrar as relações frequentemente nocivas entre intervencionismo
e mau desenvolvimento econômico, ou, melhor colocando, nas relações que frequentemente são positivas entre liberdade e bem-estar econômico, também são importantes. E, nesse sentido, o Mackenzie inaugurou aqui há um ano o nosso Centro de Liberdade Econômica. Então, a gente começa aqui, no plano das mentalidades, a promover uma revolução. Obrigado. Boa tarde a todos de novo. Eu vou pegar o gancho aí onde o professor parou. Eu vou fazer um ponto bem otimista, o que até vai um pouco contra minhas características, mas é o seguinte: de todas as reformas propostas pelo governo Temer, a mais importante delas já foi aprovada, que é a lei do teto de gastos. E se ela for mantida e respeitada, ela pode resolver praticamente todos os problemas econômicos elencados pelo professor Scarano. Porque é o seguinte, vamos falar mais coloquialmente, qual é a entidade que é a grande inimiga da liberdade e do bem-estar das pessoas produtivas e trabalhadoras do país? É o Estado. Então, se você quiser melhorar a situação de todos os produtivos, você tem que restringir o Estado. O ideal seria abolir o Estado. Como o professor Scarano ainda não levantou, eu vou adiante. O ideal é abolir. Não podendo abolir, o ideal é você encolher ao máximo. A terceira melhor hipótese é você congelá-lo. A quarta melhor é reduzir o seu crescimento. A lei do teto de gastos entra exatamente aí. Se ela for levada a sério, ou seja, o governo, ano que vem, só pode gastar o mesmo tanto que ele gastou hoje, mais a inflação. Então, por exemplo, se a inflação for 4%, ano que vem o governo só vai poder aumentar seus gastos em 4%. Só que só com a Previdência, os gastos aumentam 6%. Ou seja, pela inflação ele pode aumentar em 4%, mas a Previdência aumenta em 6%. Consequência, para ficar em 4%, ele vai ter que cortar os gastos em todas as outras áreas. Então, ele vai ter que encolher ministério, vai ter que cortar secretarias, vai ter que cortar agências reguladoras, vai ter que cortar salário de funcionalismo público, vai ter que reduzir contratação de funcionalismo público, vai ter que demitir funcionário público, vai ter que cortar subsídios, vai ter que parar de dar privilégio para grupos de interesse. Tá? Isso vai resolver bastante o nosso problema de desigualdade e também, por causa desse encolhimento do Estado, haverá uma maior oportunidade para um genuíno estabelecimento da livre concorrência. É porque hoje o Estado, ele confisca a nossa renda, ele inflaciona a moeda e destrói o nosso poder de compra, ele proíbe a gente de comprar produtos baratos do exterior, ele cria reservas de mercado, abolindo a livre concorrência, garantindo privilégios. Você vê aí o caso do Uber, que é uma reserva de mercado garantida pelo Estado, ele quer mantê-la. Então, o Estado, quanto mais ele cresce, mais ele restringe a nossa liberdade de consumo e a livre iniciativa. Mantendo o Estado sob cheque, que é o que a lei de teto de gastos faz, essa redistribuição de renda dos menos favorecidos para os mais tende a ser contida. Agora, se a lei vai ser respeitada ou não, aí já é uma questão jurídica e está fora da minha área. Em tese, ela tem que ser respeitada. E só para eu finalizar, a prova de que essa lei é boa é que pessoas insuspeitas, como Ciro Gomes, por exemplo, são os que mais atacam. O Ciro Gomes pouco fala de outras coisas. O que ele mais fala que é uma tragédia é essa lei do teto de gastos, que ele fala que vai ter que ser revogada. Da reforma da Previdência ele fala pouco, inclusive ele defende a transição para um regime de capitalização, só que ele fala que tem que ser feito de uma forma mais humana, porque nosso povo não aguenta e tal, mas a lei de teto de gastos é que ele ataca, porque ele sabe que se ela for realmente levada a sério, o Estado, no mínimo, será contido. E isso será bom para a liberdade e para o bem-estar das pessoas produtivas e trabalhadoras. Então, eu sou um pouquinho otimista nesse ponto. Eu acho que se essa lei, que é até mais... É claro que a lei trabalhista, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária, é importante, é imprescindível. Mas essa lei do teto de gastos, se for seguida, já vai fazer muito em prol da liberdade e do bem-estar das pessoas produtivas. Bom, eu vou pegar o gancho
cenário mais pessimista, eu estava aqui divagando, imaginando um cenário pessimista, um representante mais populista do povo, digamos Lula eleito em 2018, como é que ele vai compor a equipe econômica dele? Assim, acho que eles vão despachar de Curitiba, provavelmente, né? Agora, deixando a piada de lado, acho que um ponto eu também sou otimista, acho que o ambiente das ideias, eventos como esse, iniciativa como o Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, e a opinião pública, aí no sentido de contenção dos gastos e de freio do aumento do Estado, a gente vê a questão da elevação dos impostos como está sendo difícil. O governo volta e meia tenta, vai CPMF, e aí começa a choradeira, empresários chiam, a opinião pública, a imprensa, alguns economistas, não todos, poucos. Mas a opinião pública tem conseguido frear aumentos de impostos ou investidas do governo de tentar elevar algum tributo. E isso é muito benéfico. A gente viu com a CPMF, viu com outros tipos de impostos. E essa é a parte realmente importante, e nisso, acho que depois o Fábio Barbieri vai falar na palestra dele, que é um ponto que eu já escrevi sobre no site do Instituto Mises, que é quase como os austríacos estão isolados nesse espectro político, econômico, defendendo que em nenhuma hipótese deve-se aumentar impostos. E aí diversos economistas das mais diversas vertentes e linhas de pensamento acabam concedendo que, é que nesse momento a situação fiscal é tão calamitosa que não tem outro jeito, temos que aumentar impostos sim. E mesmo economistas ditos ou auto-intitulados de livre mercado, a favor da propriedade privada, da livre iniciativa, mesmo economistas desse calibre têm defendido ou quase que desistido da luta e vamos aumentar imposto para o equilíbrio fiscal. E não, isso a gente não pode abrir mão, precisamos sim bater pé e defender com todas as forças possíveis que aumentar imposto é sempre ruim para a economia. Vai sempre destruir, vai complicar, obstruir o setor produtivo de produzir mais riqueza, de trabalhar, de investir, os trabalhadores, que mais precisam de renda. Qualquer aumento de imposto, e não interessa o cenário fiscal, seja no momento em que as contas estejam completamente equilibradas e sem nenhum problema de trajetória de dívida ou déficit sobre o PIB, ou no momento como é o atual, que o déficit fiscal está no pior patamar desde o início do Plano Real, em qualquer momento da história, um aumento de imposto é destruidor de riqueza e é destruidor de economia. E a gente, como economista, nós precisamos defender esse ponto com unhas e dentes. Bom, obrigada a todos pela exposição. Nós recebemos algumas questões e a que mais preponderou, dentre todas, foi a eleição de 2018. Né? Muitas perguntas pedem para que os analistas olhem para os cenários possíveis diante desses prováveis candidatos e prospectam também para os próximos 20 anos, pensando já que se essa eleição ou não teria um papel importante para o futuro do Brasil. E as perguntas principais são nesse sentido. Quais as figuras e quais o papel de cada uma dessas figuras nos cenários, nos mais diversos cenários econômicos e políticos brasileiros? Ficou a pedreira aqui? Tá bom. Pensar assim, bom, eu não vou falar especificamente, tudo bem, eu vou falar especificamente, talvez, de um candidato, para analisar alguns riscos envolvendo esse candidato especificamente, dos candidatos, e hoje existem várias possibilidades de candidatos com uma perspectiva mais pró-livre mercado, mais pró-livre iniciativa. Até 2018, muita água vai rolar para ver qual deles vai efetivamente se firmar. Eu acho que a gente vai ter, sim, pelo menos para o segundo turno, um candidato forte com uma perspectiva mais de livre mercado. Né? Do ponto de vista do candidato que eu ia falar, que pode ser um risco naquele meu cenário pessimista, talvez até por uma falta de opção desse candidato em si.
Eu vou falar especificamente do candidato Lula. Ele, diferentemente de quando ele se elegeu pela primeira vez, depois de ter sido rejeitado pelas urnas em 2 outras oportunidades, se eu não perdi a conta, ele, como uma raposa política que isso é dito não no sentido pejorativo, é um hábil político, ele foi suficientemente pragmático para fazer a Carta ao Povo Brasileiro, que é um marco político, e que, de uma certa forma, sinalizou como uma não ruptura. Eu acho que esse candidato, hoje, ele não tem a condição de fazer um pacto como o que foi feito em 2002, e isso é muito perigoso, porque isso pode levá-lo, por falta de opção, a um caminho mais populista. E esse é o risco que eu vejo, né? Mas eu acho que, com tudo o que aconteceu ao longo desses últimos anos, a sociedade vai dar uma resposta. Aí, nesse aspecto, eu sou otimista. A sociedade vai dar uma resposta, ela deve sinalizar que não compactua com o que aconteceu no passado, independentemente do candidato ter algum envolvimento pessoal ou não, né? Acredito que a sociedade não vai mostrar que não compactua. Agora, 2018, ele vai ser um sinalizador muito importante dos caminhos para os próximos 20 anos. Né? Qual que é o estado de ânimo que prevalece na sociedade? Então, vamos falar os nomes dos candidatos lá. Lula é exatamente isso que o professor falou. Ele é um cara, ele é inteligente. Ele pode não ter cultura, mas ele é um cara inteligente. Quem é inteligente, normalmente, costuma ser pragmático. Foi exatamente isso que ele fez, tão logo ele foi eleito em 2002. Né? Ele fez essa carta ao povo brasileiro, escolheu uma equipe econômica ortodoxa, né? Meirelles no Banco Central, ele colocou Palocci na Fazenda, e Palocci contratou Marcos Lisboa, Murilo Portugal, e tudo. Então, ele fez um governo pragmático. Ele jogou fora a cartilha dele, que ele sempre defendeu a vida toda. E fez assim o primeiro mandato inteiro. A partir do segundo mandato, ele mudou de caminho. Então, Lula, ele é um cara que eu considero uma pessoa inteligente, principalmente politicamente inteligente. Mas, como o professor bem ressaltou, depois de tudo o que aconteceu, se ele voltar ao poder, ele realmente pode partir para métodos mais esquisitos, né? E aí a coisa pode ficar complicada. Eu também não vejo, se ele ganhar a eleição, eu não vejo um cenário amistoso em torno dele. E aí aumenta ainda mais o risco da radicalização. Eu não vou falar venezuelização, porque seria um pouco arrojado, mas ele pode acabar sendo empurrado para esse caminho, porque ele está movido pela raiva agora. Se não for Lula, vai ser Ciro Gomes. Ciro Gomes, eu tenho sentimentos mistos em relação a ele pelo seguinte motivo: a retórica dele é totalmente esquerdista, mas todas as vezes que ele teve um cargo executivo, ele teve medidas ponderadas. Por exemplo, quando ele foi ministro da Fazenda em 94, ele foi o cara que mais reduziu as tarifas de importação para automóveis. Estava em 35, ele reduziu para 20. A gente nunca mais voltou a ter tarifa assim, porque a partir de 95 eles elevaram para 70 e hoje está em 35. O Rodrigo Marinho pode falar isso melhor, porque ele vive no feudo do Ciro Gomes, e diz que lá, quando ele assume o governo da Fazenda, quando os Gomes assumem o governo estadual, eles estão lá desde 2007, eles botam um ortodoxo como secretário da Fazenda. O atual secretário da Fazenda do governo do Ceará é um cara chamado Mauro Benevides Filho, foi colega do Hélio, e é um cara que, assim, é claro que ele não é austríaco nem nada, mas ele também não é um esquerdista radical. Outro dia eles estavam fazendo uma proposta lá na Assembleia do Ceará para fazer uma proposta muito semelhante à imposição de um teto de gastos para o governo estadual do Ceará. Então, assim, a retórica do Gomes, parece que ele fica tentando trazer a esquerda para o lado dele, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara muito inteligente para saber que aquilo não é o caminho. E, quando ele assume um cargo executivo, ele costuma ser sensato. Foi assim na Prefeitura de Fortaleza, no governo do Ceará, no Ministério da Fazenda, e no governo do irmão dele, no governo do Ceará, ele não aloprou. Mas, obviamente, está longe de ser meu candidato favorito. Tem Bolsonaro, mas Bolsonaro é uma incógnita ainda, e a gente ainda tem que esperar o homem estabilizar, né, porque ele fica falando em grafeno, nióbio,
Eu gosto do estilo dele, eu não tenho nada contra as polêmicas dele, eu acho que é um sopro de ar fresco as colocações politicamente incorretas dele. A minha questão com ele, que é a minha área, que é a economia, que até hoje ele nunca se posicionou a respeito. Você pergunta para ele um plano econômico, ele não sabe. Ele volta para o Nióbio grafeno de novo. Então, vamos esperar o homem estabilizar, vamos ver se ele apresenta alguma coisa e a gente fala. O quê? Dória? Dória pode ser interessante. Dória pode ser interessante porque ele não tem ainda o DNA daquele tucanismo. Só que eu não confio em tucano, porque tucano costuma afinar na hora de fazer reformas. Você vê esse... Você imagina assim, Serra, Aécio, Alckmin fazendo reforma de previdência, primeira greve de sindicato petista na rua, ele sai tudo correndo. Então, Serra ia renunciar antes, Então, eu até vou surpreender, eu não acredito que o Dória saia, porque ele consideraria uma traição. Por incrível que pareça, hoje, se alguém me apontasse uma arma e falar em quem que você escolhe para presidente, eu ia tampar o nariz e ia escolher Michel Temer. Porque até agora ele, pelo menos, está fazendo algumas coisas corajosas que, isso me surpreende, que ele não tem nenhum ganho político com isso. Você fazer reforma da Previdência é uma coisa que não te traz nenhum capital político, ao contrário, só tira, porque não traz benefício nenhum no curto prazo para ninguém. A terceirização traz benefício no curto prazo, até mesmo reforma trabalhista traz. Agora, a reforma da Previdência não traz nenhum no curto prazo. E o fato dele estar empurrando, dele estar querendo realmente fazer essa reforma, embora esteja fazendo várias concessões, mas o simples fato dele ter aceitado esse desafio, para um político, é surpreendente. Então, essa é a minha resposta hoje. No atual cenário, eu ia fazer igual o Rothbard, em 92, ele escreveu uma coluna no jornal falando assim, eu sou anarcocapitalista, mas se for para escolher um próximo palhaço para controlar a minha vida pelos 4 anos, eu escolho, aí ele defendeu a reeleição de George Bush pai, contra o Clinton, porque ele achava que o Clinton ia ser o perigo. Então, aqui, para decepcionar vários anarcos, eu falo que se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria o atual. Por quê? Porque as opções eu acho que são ainda piores. Tirando que eu acho que o Dória não vai sair. Marina Silva... Dória vai sair? Isso é informação de dentro lá da prefeitura? Só. A Marina Silva, eu não visualizo ela saindo, não. Eu espero que não, mas ela pode... Eu não acho que ela seria muito diferente do que ela foi em 2014, não. Ela ia fazer discurso para agradar ambientalista, mas ao mesmo tempo ia trazer o pessoal do mercado para ela. Eu acho que ela seria um meio termo entre Lula e Dória, né, já que Dória vai sair. Eu não vejo ela como uma ruptora. Se ela fosse eleita, eu não acredito que ela faria nada de diferente, a ser um continuismo. Seria até uma opção segura em relação às outras opções. Novo? Quem que vai sair pelo Novo? Alguém falou Novo ou dele? Ah, Luciano Huck. Ah. É mentira? Luciana Genro ia ser divertido, mas nem o PSOL quer saber dela. Eu não vou arriscar palpites aqui em fazer algum jogo de adivinha de candidatos, mas se o Dória não concorrer, eu vou defender que ele declare a independência de São Paulo, vire uma cidade-estado e eu vou emigrar para São Paulo. Mas acho que vale um comentário aqui, talvez seja meio paradoxal a minha resposta. A gente acaba, às vezes, depositando muita esperança e um certo, talvez, fatalismo em eleições, em momentos políticos, e dizer que 2018 vai ser uma eleição derradeira. A gente disse isso em 2014. Era a eleição derradeira. A gente estava lá na Conferência de Escola Austríaca, 2014, setembro de 2014, e, dentre todas as horríveis opções, Aécio parecia ser a melhor opção.
Já pensou se o Aécio tivesse ganho? Que situação que nós estaríamos agora? Então, eu vejo mais no longo prazo, e aí eu volto à minha visão otimista, e realmente o que importa, o que Mises sempre disse, é o poder das ideias, e para mim é mais importante a tendência das ideias, da opinião pública, que eu sinto que está, assim, indo para o caminho certo, ou cada vez mais indo para esse caminho certo. Então, eu não vejo a eleição de 2018 sendo a derradeira para os próximos 20 anos, não. Outras questões que também chegaram, muitas perguntas a respeito de qual setor ou quais setores da economia poderiam servir como impulso a essa estagnação. E quais as áreas que vocês visualizam da economia que poderia, agora, nós poderíamos pensar em termos de motor de crescimento ou algo como estratégia a sair dessa estagnação? Essa pergunta é inerentemente dirigista, né? Você está falando que um burocrata tem que escolher um setor da economia, incentivá-lo ou subsidiá-lo, e daí o crescimento dele vai puxar todos. Quem descobre oportunidade de crescimento é um empreendedor. E ele faz isso guiado pelo sistema de preços, por estar alerta em relação às oportunidades futuras de crescimento daquele setor e, principalmente, por estar alerta às demandas futuras do consumidor. Então, quem vai descobrir qual é a área da economia que vai crescer e que, com isso, vai puxar todo o crescimento econômico do país é o empreendedor. Se vir algum político falando que nós temos que incentivar tal setor, porque daí ele vai puxar toda a economia, esse cara pode saber que ele está atuando a soldo de algum grupo de interesse que atua naquele setor. Quem descobre a oportunidade de crescimento é empreendedor guiado pelo sistema de preços e atuando em um sistema jurídico e institucional estável, que não é muito o caso do Brasil. Fecho 100% com o Leandro, é isso. Muito obrigado. Eu acho que nesse ponto vale concordo também perfeitamente, mas uma maneira de incentivar a economia é estimulando o crédito. E que eu acho horrível, é a pior coisa que pode ser feito, mas infelizmente a gente vê ainda muitos empresários, e agora especialmente no momento que a gente está vivendo, em que os bancos públicos sim fecharam as torneiras do crédito. A Maria Silvia Bastos Marques está tentando controlar o BNDES, e os grandes empresários, ou vários empresários, estão muito descontentes e acham que o governo tem que novamente abrir e jorrar a torneira do crédito. Cada vez que eu escuto isso, eu começo a tremer. Assim, porque é justamente o que a gente não pode. O BNDES, ele realmente foi um câncer nos últimos anos. E ele deveria, sim, ser fechado. Aí os empresários... Os empresários, mas se o BNDES fechar, a gente não vai ter capital de longo prazo. Aí vira aquele jogo, é a galinha ou é o ovo? A gente não tem empréstimo de longo prazo, logo precisamos do BNDES. Ou será que a gente não tem crédito de longo prazo justamente porque existe o BNDES? Então, usar o BNDES ou bancos públicos para fomentar o crédito, que é a maioria dos empresários, e aí mesmo empresários que são, em geral, pró-mercado, costumam achar que é uma boa política, é a pior coisa que tem. Então, devemos não estimular o crédito, devemos deixar o crédito livre. E, assim como empreender é a tarefa do empresário, do empreendedor buscando lucro, conceder crédito também deve ser uma tarefa de um banqueiro visando e vislumbrando uma oportunidade de ganho, onde ela realmente existe. Então, devemos fechar por completo as torneiras do crédito público, seja Banco do Brasil, Caixa ou BNDES. Isso está sendo feito, o que é bom, como você ressaltou, já é um avanço. Deu? É que eu estou recebendo algumas perguntas aqui. Outra questão que também foi muito pontuada foi a PEC de gastos. Para os painelistas, haveria um impacto imediato dessa PEC? Por exemplo, muitos perguntaram sobre as universidades públicas, será que elas vão falir de vez? Alguma coisa assim. E foram muitas perguntas direcionadas para os efeitos práticos
da PEC de gastos sobre a economia brasileira nos próximos anos. Foi exatamente isso que eu tentei ressaltar no início. Se ela for seguida, e o governo só puder aumentar seus gastos de acordo com a inflação do ano anterior, o crescimento do governo vai ser limitado. E se o crescimento do governo passa a ser limitado, abre mais espaço para o setor produtivo, para o setor privado. O fato de haver esse teto de gasto também reduz a necessidade de elevar impostos, que isso que eu acho importante também. Mas o mais importante, que é o que eu quis ressaltar, é aquilo. A Previdência, que eu não acredito que vai passar a reforma da Previdência, ela pode até passar, mas bastante adulterada, vai empurrar para 5 ou 6 anos o problema. Então, assim, no longo prazo, o gasto da Previdência o aumento do gasto da Previdência vai continuar pressionando o teto do gasto e, consequentemente, o governo vai ter que cortar gastos em outros setores. E é aí que está a nossa oportunidade de crescimento. Se o governo começar a encolher em outros setores, o setor privado vai poder crescer naqueles. Então, assim, fazendo uma piada, né, no extremo, se não houver reforma da Previdência e os gastos da Previdência forem só crescendo, os gastos do governo nos outros setores vão encolher ao ponto de que o governo vai ficar só limitado à Previdência, o que seria excelente, né? Mas eu sou estranhamente entusiasta desse projeto, que eu achei bastante corajoso. É claro que ele tem defeitos, é claro que ele é cheio de falhas, é claro que ele é cheio de brechas, mas se ele for cumprido, e aí já é uma questão jurídica, não é a minha área, eu não sei se tem jeito de dar um drible, se ele for cumprido, vai ser muito positivo. Eu concordo que a PEC do teto é um bom começo. Acho que tem que pensar bastante, tem muita coisa para se pensar em termos dos gastos do governo, de racionalização dos gastos do governo, e colocar algumas questões que parecem ainda não estão postas, como a questão porque a gente tem uma rigidez, pelo menos nominal, para baixo dos gastos do governo, isso é muito difícil de lidar. Então, para tratar essa questão, alguns pontos como estabilidade do funcionalismo público precisam vir à discussão pública, porque isso cria um perverso mecanismo de incentivos. Em que sentido? No sentido da produtividade do trabalho público, que é muito baixa, e no sentido de que talvez, em função das condições, das remunerações médias, é triste a gente ver que talvez uma parte significativa dos melhores cérebros são atraídos, captados para o setor privado, onde eles são menos produtivos. Então, acho que a gente tem que pensar, no setor público, perdão, onde eles são menos produtivos. Então, é muito triste um país em que o sonho do garoto, que é um gêniozinho, é se tornar um funcionário público e não realizar, não produzir. Leandro tem razão. O que eu acho que é uma lástima que os nossos economistas, em geral, não trabalhem, não reflitam e tenham uma criatividade para procurar formas de cortar gastos do governo, como eles têm para criar impostos e apoiar a elevação dos impostos existentes. Eu, ano passado, fui pesquisar, tentar descobrir qual era o tamanho do balanço patrimonial, o patrimônio do Estado brasileiro. E encontrei alguns dados que giram em torno de 7 trilhões de reais, um balanço patrimonial do Estado brasileiro, considerando estados e municípios. Se a gente olha todas as estatais que existem, a quantidade de ativos imobiliários que o Estado tem, imóveis, que é mais de 1,5 trilhão, e aí a gente vê economistas que dizem que não tem de onde cortar, não tem como cortar, não tem onde levantar recursos. Por favor, é muita cara de pau. Então, precisamos sim, junto com a PEC do gastos, encontrar outras formas criativas que estão aí caindo de maduro e são óbvias, como vender imóveis, se desfazer de imóveis, levanta recursos para quitar a dívida imobiliária, reduz o gasto com juros, reduz a pressão que hoje existe na taxa de juros, que sim, o principal fator de pressão que faz com que tenha os juros mais altos do planeta é sim a questão fiscal, é os gastos e a dívida do governo. Então, precisamos encontrar outras formas, além dos gastos correntes, e aí vem a PEC do gasto, que eu também aplaudo, apesar de falhas que tenha, é encontrar outras formas de cortar gastos, de levantar receita para quitar a dívida existente.